Olá pessoal, eu sou Linderson Teixeira, sou um discípulo de Cristo, marido, pai e pastor. Necessariamente nessa ordem. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um discurso, gente, uma fala. Uma fala que sempre que eu presencio acaba me incomodando bastante. Uma fala que sempre que eu a encontro na internet eu me sinto bastante apreensivo. E essa fala é mais ou menos a seguinte. Talvez você já tenha escutado alguém dizer, olha, os jovens, os adolescentes hoje em dia, eles são fracos demais, eles são sensíveis demais, eles são a geração do mimimi. Porque é o seguinte, porque no meu tempo a gente não era assim. No meu tempo a gente brigava na escola, a gente xingava o outro de gordão, de negão, de bichinha, e estava tudo bem. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é bullying. Hoje em dia não pode brincar porque é bullying, porque é isso, porque é aquilo. Esses meninos, hoje em dia esses meninos aí não conseguem andar descalço, tá? Fica tudo de tênis, de meia. Hoje em dia esses meninos machucam. No meu tempo tinha um mertiolate que ardia, aquela peça de plástico, aquilo que era vida, aquilo que era bom. Bom, gente, esse tipo de discurso talvez você já tenha presenciado, né? Discurso de gente que acha que os mais jovens são bem mais fracos. Eu acho que esse tipo de discurso é problemático. Eu acho que ele é problemático, primeiro, porque ele não traduz o pensamento bíblico a respeito das gerações mais jovens. Segundo, porque muitas vezes ele não é realista. E terceiro, porque ele pode causar grandes prejuízos para a vida dessas gerações mais jovens. Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês por que eu digo que esse pensamento não traduz o que a Bíblia diz. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos diversas vezes a noção de que os mais velhos, as gerações adultas, vamos dizer assim, os adultos, eles devem compartilhar sua experiência, eles devem discipular os mais jovens. Eles devem aconselhar os mais jovens. Bom, se você ler Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 1, entre os versos 8 e 10, você vai ver ali um pai ou um mestre, mas a gente vai assumir aqui que é um pai. Você vai ver um pai dizendo ao seu filho, meu filho, escute os conselhos do seu pai, escute os conselhos da sua mãe. Se os homens maus vierem até você e fizerem a proposta de você ir lá e roubar, né, assaltar alguém junto com eles, e depois você dividir o dinheiro, meu filho, se você ouvir esse tipo de coisa, não ande junto com essas pessoas, não aceite essa proposta, porque o final disso é a morte. Depois você pode conferir Provérbios capítulo 1, versos 8 a 19. Bom, olha, talvez a gente diria assim, mas Linderson, não é óbvio, não é claro que esse jovem não deve aceitar essa proposta? Não, não é claro. Não é claro, pode ser claro para mim e para você, pode ser claro para aquele pai ou para aquele mestre, mas para aquele jovem não é tão claro assim. Por que não é tão claro assim? Porque ele está em processo de formação. E como ele está em processo de formação, ele ainda não tem todo o aparato moral, todo o aparato psicológico que ele precisa para fazer decisões acertadas. Ele ainda não desenvolveu, ele ainda não aprendeu tudo aquilo que ele precisa aprender. Existem coisas que não são tão óbvias assim para ele. Por quê? Porque decisões moralmente acertadas demandam um aparato moral, demandam uma estrutura de valores muito bem consolidados dentro desse adolescente ou desse jovem ou dessa criança. E não necessariamente deu tempo dele desenvolver isso. E aí ele recebeu o assédio. Ele ouviu uma proposta a qual ele acabou cedendo. E isso não é tão óbvio assim. Então a Bíblia pressupõe que quando nós olhamos para os erros da próxima geração, nós não somos coniventes com esses erros, mas nós estamos aí debruçados sobre essa próxima geração, discipulando-os, orientando-os, formando-os moralmente até que eles tenham condições, então, de fazer as suas escolhas, as suas decisões acertadas. Então, primeiro, esse tipo de discurso de rotular os mais jovens de mais fracos, pura e simplesmente, ele não faz muito sentido do ponto de vista bíblico. Depois ele não faz muito sentido porque ele não é muito realista, porque a gente sabe, gente, que existe uma tendência de nós sempre acharmos
que legal mesmo era no nosso tempo. Que esse negócio de videogame, esse negócio de jogos eletrônicos, isso não é divertido. Divertido mesmo era quando a gente tinha que passar a tarde inteira correndo no chão de terra atrás de uma bola de meia. Não, aquilo sim é que era diversão. Aquele tempo é que era muito bom. Hoje em dia, esse negócio de jogos, isso não tá com nada. Bom, gente, a gente sabe que existe uma espécie de idealização nostálgica, não é mesmo? A gente olha para as coisas do nosso tempo e acha que realmente elas eram muito melhores do que as coisas são hoje. Mas a gente sabe que isso, de alguma forma, carrega uma ilusão. E essa ilusão esse discurso precisa ser filtrado com muito cuidado. Aquela ideia que a gente tem às vezes de que não, porque no meu tempo não existia esse negócio de bullying, hoje em dia as pessoas são muito fracas. Calma, no seu tempo existia sim. No meu tempo também existia. A gente não chamava de bullying, não é? A gente não chamava de bullying, a gente chamava de zoeira, não é? Tá zoando com o outro, tá pegando no pé, tá fazendo brincadeira. A gente dava outros nomes. Mas era violência do mesmo jeito. A gente não dava o nome certo. As pessoas normalmente não iam, os nossos colegas não iam pro terapeuta, pro psicólogo. Mas mesmo assim machucava muito a vida deles. Eles até não procuravam ajuda, mas eles carregavam dores profundas. Sim, no seu tempo havia violência, e essa violência poderia até não se chamar bullying, mas ela machucava do mesmo jeito, ela feria do mesmo jeito. Ela gerava danos na vida das pessoas. Então não romantize a violência, não romantize os erros que as gerações passadas cometeram, que a minha geração cometeu. A gente não dava os nomes certos, mas o que acontecia e prejudicou a vida de muita gente. Terceiro, gente, esse tipo de discurso de dizer eles são mais fracos, eles reclamam à toa, eles são mimimi, esse tipo de discurso, pessoal, ele é prejudicial. E por que ele é prejudicial? Porque ele cria ou aprofunda uma ruptura, uma fratura que existe no relacionamento entre as gerações. E aí o problema é que à medida que essa fratura, essa ruptura que existe vai se aprofundando, a comunicação intergeracional vai ficando cada vez mais comprometida. E aí a pergunta a ser feita é, se não existe comunicação entre as gerações, como é que os valores eternos serão compartilhados de uma geração para outra? Então esse tipo de discurso, ele vem assim muito sem pensar, mas ele tem resultados que podem ser dramáticos. Hoje em dia, um adolescente, um jovem, que escuta esse tipo de colocação nos lábios do seu pai, nos lábios do seu pastor, no lábio, enfim, na boca de alguém, qualquer pessoa que fosse importante para ele ou para ela, um adolescente que escuta esse tipo de discurso vai ter muita, mas muita dificuldade de procurar esse pai, esse líder, esse tio, no momento em que ele estiver passando por um sofrimento psicológico. E aí, gente, o problema é que muitas vezes essa coisa que nós insistimos em chamar na vida dos mais jovens de frescura, essa coisa que muitas vezes nós chamamos de frescura na vida deles, pode levá-los à morte, pode levá-los ao suicídio. E a gente precisa levar isso muito a sério. É claro, a gente precisa reconhecer que as gerações atuais, os mais jovens, sim, eles possuem sensibilidades diferentes daquelas que nós possuímos na nossa geração. Eles vivem num contexto que acabou formando neles sensibilidades que são diferentes das nossas. Agora, o nosso papel não é o de acusá-los por sofrerem essas influências. Eles não são culpados de terem nascido na época que eles nasceram, com os recursos tecnológicos que eles nasceram, com a configuração familiar nas famílias onde eles nasceram. Eles não são culpados pelo fato dos pais deles estarem tão distantes.
Então a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, de lidar com senso crítico com esses discursos, porque esse discurso de olhar para uma geração e dizer você é muito fraco, vocês são mais fracos, ele pode se voltar contra você que fala esse tipo de coisa. Já imaginou você que é pai? Um dia o seu filho, né, você dizendo assim, meu filho, sua geração é fraca, é mimimi, né, aí o seu filho olhar para você e dizer, eu sou fraco, pai? A minha geração é fraca? Pai, a sua geração que era fraca, pai. Porque é o seguinte, pai, você se envolvia, pai, com pornografia quando você era adolescente e você nem tinha pornografia perto de você, pai. Ora, pai, se você, que não tinha pornografia perto de você, que precisava arrumar um adulto para ir até uma videolocadora, para levar aquela fita de vídeo até a casa de um amigo que tinha vídeo escondido do seu pai, da sua mãe, do pai e da mãe dele. Se você, pai, que estava com a pornografia tão longe de você, tão inacessível a você, se você que estava nesse contexto já teve problema, imagina eu, pai. Imagina eu que a pornografia está aqui pertinho do meu celular, em algum lugar. Está aqui, enfim, está aqui perto do meu celular. Imagina, pai, eu que tenho aqui, ó, a pornografia na palma da minha mão. Não, pai. Fraco não sou eu que me envolvo com pornografia porque ela está aqui na palma da minha mão. Fraco era você que se envolvia com pornografia quando ela estava tão longe. Ah, pai, você que era fraco. As suas colegas de escola não mandavam fotos delas nuas para você, pai. As minhas mandam para mim. Ah, pai, você que era fraco. O seu pai levava você para o culto todo dia. O seu pai ensinava a Bíblia para você, pai. O seu pai era durão, mas ele era presente, pai. E o meu pai? Você já parou para pensar nessa possibilidade? De que esse discurso de antagonismo entre as gerações, ele pode acabar se voltando contra você? Bom, a minha colocação, meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer simplesmente um pouco mais de senso crítico, um pouco mais de critério na hora de nós, que somos adultos, falarmos sobre as gerações mais jovens. Precisamos continuar denunciando os erros e os pecados das gerações mais jovens. Precisamos continuar sendo firmes nos valores, nos princípios eternos nos quais nós queremos que eles andem. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça a partir da mesma boca que acaba os ofendendo, que acaba os rotulando de maneira tão injusta. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus batize o seu coração com amor e com misericórdia para com as gerações mais jovens. Olha, se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Você pode interagir comigo e deixar sua opinião sobre o que eu falei aqui nos comentários. Eu vou ter muita alegria de ler os seus comentários e responder a você. Você também pode considerar a possibilidade de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei nesse vídeo. Eu espero que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até!